problema. Obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui, disponibilizar um pouquinho do seu tempo com a gente. O Lucas, ele é mestrando em psicologia, bacharel em psicopedagogia. Ele realiza pesquisas acerca da motivação, engajamento e rendimento acadêmico e pesquisas psicométricas acerca desse tema, né, Lucas? E ele também estuda os processos de aprender, técnicas de estudo e estilos de aprendizagem. Por isso que o nosso tema de hoje é Entenda como você aprende dicas sobre estratégias e estilos de aprendizagem. Acho um tema muito legal, um tema que eu até brinquei com ele, que eu estou aqui com meu caderninho e minha canetinha, porque eu tenho certeza que a gente tem muito a aprender, tenho certeza que eu vou aprender muito. E então eu convido você, quem já está aí aguardando, né, iniciar essa palestra, convido você a participar, né, com a gente e aprender um pouquinho com o Lucas. Lucas, eu vou te pedir licença, antes da gente debater esse tema, ouvir, aprender muito com você, eu queria, gente, perguntar para vocês, quem está aí acompanhando, se vocês estão por dentro do Caeduca. Se vocês já sabem como funciona, o prazo para submissão dos artigos, vocês sabem qual é o prazo? Ele está acabando, hein? É dia 7 de fevereiro, tá? Falta pouco para acabar. Então, o prazo para submissão de artigos e resumos, você que está querendo, você que está produzindo, fica ligado, porque é até o dia 7 de fevereiro. E o congresso em si, que é o Congresso Interdisciplinar de Direitos Humanos e Educação, a edição de 2021, o congresso vai acontecer entre os dias 3 e 5 de março. Eu vou colocar aqui no chat o link, né, de quem que tiver interesse, quem quiser participar, saber um pouquinho mais como funciona, vou colocar o link aqui para vocês. E também quero aproveitar para falar, não sei se já ouviram falar, se estão por dentro, mas existe o chamado PPA, que é um programa de produção acadêmica, né, em que o professor Felipe Assensi, ele apresenta para você uma produção acadêmica de excelência. Então, para você que deseja produzir textos, que esses textos sejam aprovados, que esses textos sejam lidos e citados, né, em artigos. Você também que está aí buscando o ingresso no mestrado, no doutorado, ou até mesmo seleções para professor em universidade pública ou privada, esse programa é muito legal mesmo, então vale a pena conhecer. Ele já liberou aí algumas aulas gratuitas, o material gratuito, então quem quiser também, quem tem interesse, vou colocar também o link para vocês no decorrer da palestra, tá bom? Então, chega, né? Chega de falar, vamos então ouvir o nosso convidado Lucas. Como eu disse, ele é mestrando em psicologia e trabalha com pesquisas de motivação e engajamento para rendimento acadêmico. Lucas, seja bem-vindo, tá contigo. Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite, Vanessa e o Caeduca, né, por ter aberto esse espaço para que a gente possa discutir um pouco sobre isso. E a Vanessa acabou de falar sobre o PPA, eu sou do PPA, né? Acho que sou da segunda, terceira turma do PPA, não me lembro. Daqui a pouco já estou saindo, mas enfim. E para falar um pouco mais sobre o PPA, eu consegui o mestrado graças ao PPA, porque junto com todos os requisitos, todas as gratificações que o professor Felipe nos dá, eu consegui fazer estratégias de estudo, de publicação e conseguir chegar numa bela posição na seleção e conseguir passar. E aí, a gente vai discutindo um pouco sobre estratégias de estudo, múltiplas inteligências, e aí, como a Vanessa falou, eu acabei de entrar no mestrado, e no meu mestrado a gente fala sobre motivação, engajamento e rendimento. E por que a gente estudar esses construtos, né, esses conceitos, e também porque elas estão tão engajadas às técnicas de estudo. Porque
pesquisas já indicam que para que eu possa ter um bom rendimento, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber como é que eu estudo melhor, como é que eu rendo melhor, o quanto de tempo eu tenho, quanto tempo me tem, quanto tempo me falta. Então, primeiramente, quando a gente vai falar sobre estilos de aprendizagem, a gente usa uma teoria da aprendizagem, que é uma teoria que não é tão usada amplamente na educação hoje em dia, né? Que é uma educação muito tradicional, mas que está passando por modificações por causa da pandemia e essa diferenciação na educação, que a gente tinha que, para você estudar, você tinha que estar numa sala de aula, você tinha que estar com acompanhamento presencial, e nem sempre isso, agora a gente não está vendo isso acontecer de forma ampla. Então, o que acontece? Nós precisamos, tanto os professores quanto profissionais da área da educação que atendem a educação, a aprendizagem de outras formas, e também os estudantes tiveram que criar estratégias de ensino e de estudo, mesmo sem saber, elas tiveram que se adaptar de alguma forma para que eles conseguissem estar nesse meio. Então, o que é que a gente precisa falar? Essa teoria da aprendizagem. É uma teoria da aprendizagem, teoria significativa, da aprendizagem significativa. Eu só aprendo aquilo que é significativo para mim. Vai ter que ter um significado para mim. E aí tem um significado de prazer ou de obrigação. De prazer é tudo aquilo que, pronto, eu amo o que eu estudo, eu amo o que eu pesquiso. Mas, no que eu amo e que eu pesquiso, há deveres. Eu preciso estudar, pronto. Eu sou péssimo em matemática, sou péssimo em estatística. E eu estudo psicometria. Porque eu faço avaliação psicológica, eu faço avaliações de validades para o rendimento, para a motivação. Então, eu preciso estudar aquilo. E aí a minha motivação, ela já não é extrínseca, ela já não é uma motivação por prazer, é uma motivação por objetivo. O meu objetivo é ser mestre em psicologia, é fazer um instrumento. Então, Lucas, eu vou usar da aprendizagem significativa por obrigação para que eu consiga chegar no meu objetivo. E isso acontece com todo mundo, né? Vamos dizer, concurseiros. Vamos dizer que eu quero ser policial federal. Muito provavelmente você não vai gostar de estudar o que você vai ter que estudar para você ser um policial federal, mas você vai estar estudando porque você vai ter uma motivação extrínseca. Você vai ter que se motivar de uma coisa que não é tão prazerosa para você e você vai ter que pôr um objetivo maior, que aí vai ser uma motivação intrínseca, que é você ter uma patente boa, você ter um cargo bom e aí tudo mais. Quando você termina a sua graduação em Direito, você precisa passar pela prova da ordem, você vai precisar estudar e muitas das vezes você é de uma área totalmente diferente, você vai ter que estudar leis que você não vamos dizer não use, mas que você não tem tanta propriedade para falar. E isso acontece porque nós temos múltiplas inteligências, né? Nós somos capazes de ter múltiplas inteligências. Nós temos a inteligência lógica, a linguística, a musical, corporal, interpessoal, introspectiva e espacial. Mas de todas essas inteligências, nem todas são extremamente ligadas com a aprendizagem acadêmica, né? Vamos falar de uma forma mais acadêmica. A lógica, linguística, introspectiva, interpessoal, essas são as que a gente mais usa no meio acadêmico, né? Para quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai fazer palestras, são esses que a gente vai mais usar. Então, a lógica. Como é que a gente vai ter uma inteligência lógica? Uma inteligência lógica é quando eu consigo ter um raciocínio a partir de coisas que eu já aprendi e junto eu vou conseguindo transmitir informações lógicas, informações que façam sentido e que tenham significância para outras pessoas. Na linguística, eu tenho inteligência de com a minha língua, com a minha fala, eu consiga transmitir aquilo que eu quero falar. Seja de uma forma
explícita, de uma forma implícita, seja de uma forma verbal, não verbal. A linguística ela está em diversos fatores, em diversas situações. A interpessoal, a gente percebe quando a gente está nesses momentos de diálogo, né? De chegar e de conseguir espaços e socialização, né? Na situação de socialização. Na introspectiva, é um pouco mais da sua percepção de si na sua inteligência. Né? A gente, para que eu possa realizar uma pesquisa, eu tenho que ter essa introspectiva de. Aí a gente vai falar sobre metodologia de pesquisa. Se a nossa pesquisa ela é válida, se ela tem significativa, se ela tem um significado, se ela tem um motivo específico, né? Então, quando a gente vai falando sobre essas teorias de aprendizagem, sobre estilos de aprendizagem, a gente precisa entender motivação, porque eu só faço alguma coisa se aquela coisa tiver significância para mim, e ela só é significativa para mim se ela for motivada. É isso. Eu só tem significado para mim se eu me sentir motivado. Se eu não me sentir motivado, não vai ter significância nenhuma. E na maioria das vezes a gente vai acabar fazendo por obrigação. Você vai fazer uma coisa no seu trabalho porque ou você faz ou você é demitido. Ou na própria academia, você é professor de uma universidade. E aí você é um professor substituto. E aí você, como professor substituto, você não vai dar sempre as aulas das disciplinas, dos componentes curriculares que você é especialista. Você vai fazer o que eles mandam, principalmente em particular, em faculdades particulares, que eles jogam você e você vai ter que dar o seu. Então, você vai ter que usar, de alguma forma, o seu estilo de aprendizagem, sua técnica de aprendizagem para conseguir isso. E como? Né? E aí vem o desafio. E como a gente vai conseguir fazer isso? Exatamente. Aí vem a minha primeira pergunta que você quase respondeu já, né? Como pensar em uma estratégia, né? Se existe um modelo padrão para isso. E aí eu já te dou a oportunidade para a minha segunda pergunta, é se a gente pode ter um estilo próprio, né? De acordo com a nossa vida, com a nossa profissão. Claro, ó. Primeiro, na sua pergunta de como deve chegar, né? E aí, um padrão. Não existe padrão, tá? Existem, óbvios, padrões de estilos de aprendizagem, mas que vamos dizer, eu vou falar sobre os estilos de aprendizagem. Existe o estilo de aprendizagem reflexivo, ativo, teórico e o pragmático. Vamos dizer que eu sou ativo. A pessoa que tem o estilo de aprendizagem ativa, ela coloca em prática, ela está em todo momento, ela não para, ela não pensa duas vezes em até colocar em prática, ela só chega. Mas o que acontece? Eu posso ser uma pessoa ativa e sou totalmente assim, mas vamos dizer que a Vanessa também é uma pessoa ativa, mas ela é um pouco reflexiva. Ela, olha, peraí, mas e se der errado? E se não for mais ou menos dessa forma? E o reflexivo é mais assim, ele já tem esse meio calma. O teórico, ele vai em base de teorias. Ele só trabalha em base de teorias. E aí é considerado chatão. É a galera chata. Por quê? Só vai fazer se tiver alguma coisa que me diga que tem valor, que aquilo acontece. Vai, vamos dizer, as técnicas. Eu só vou usar uma técnica se já existem pesquisas que falam sobre essa técnica, e a gente fala sobre o planner, sobre a técnica do Pomodoro, sobre to-do list, que aí tem várias formas, e aí chega o pragmático. O pragmático é um dos outros chatões, porque eles são, ó, é aqui e aqui, não faço mais, é aqui e pronto. Ele tem, o pragmático, ele demora, tá? Com uma pessoa pragmática, ela demora a pegar o pique, sabe? Ela tem essa dificuldade de chegar até o seu ponto, até se conhecer. Mas quando ela se conhece, tchau, e ela não troca mais essa sua forma, porque essa deu pronto. O ativo, e aí nessa como é engraçado a gente perceber essas coisas.
porque o pragmático ele não muda, porque ele demora até chegar lá. O ativo não. A pessoa que tem um estilo de aprendizagem ativa, que coloca em prática toda, toda ideia nova que ele vê, aí ele vê no Instagram, um perfil no Instagram que volta à aprendizagem, né? E aí ele encontra o professor Felipe, que o Felipe na produção acadêmica, ele fala sobre nessas estratégias, gestão de tempo e tudo mais. Então, ele tinha uma gestão de tempo que era diferente, então ele conhece a gestão de tempo orientada pelo Felipe, então ele vai modificar. O pragmático não, o pragmático ele já vai pensar mais, calma, será que isso é melhor do que o meu? E aí a gente vai pensando sobre isso, é muito isso. As pessoas reflexivas também são assim, mas aí eles colocam em prática, eles vão colocando em prática até se aperfeiçoar. E aí não existe um padrão. Por que não existe um padrão? A Vanessa já falou sobre isso, né? Trabalho, vida pessoal. Eu aqui, em João Pessoa, na Paraíba, não tenho o mesmo estilo de vida que a Vanessa em Petrópolis. A gente, antes de começar a live, a gente já falou. O meu problema era o calor e o dela era a chuva. Então não tem o padrão, ele não existe, porque não se conversa. Nós somos pessoas totalmente diferentes, com métodos diferentes, com vivências diferentes. Então você precisa entender o seu, você precisa entender o seu tempo, você precisa entender as suas prioridades. Vamos dizer que o seu objetivo é passar no mestrado, e aí você tem 4 meses para entrar no mestrado. E você trabalha, você tem filhos, você tem a casa, e aí você vai precisar de quê? De um planner, de um cronograma, você vai ter que fazer essas. É inevitável de que você vai ter que dizer não para algumas coisas em alguns momentos. Você vai ter que dizer não, porque isso vai afetar na sua motivação o que acontece, né? E aí a gente vai entrar num ponto que me afeta muito grande, porque é muito engraçado. Eu me estudo, porque eu tenho um problema muito grande com procrastinação. Muito grande. E muitas pessoas também têm. E aí é normal. Não é normal, é comum, tá? E tá tudo bem. Todo mundo precisa passar por esse processo. Todo mundo precisa se entender. E aí a gente vai conversando sobre isso e de que como a procrastinação e o medo, pronto, vamos dizer, o medo de você não conseguir aquele, vamos dizer que você está tentando entrar em uma vaga que é muito competitiva, você está querendo entrar em uma universidade top, e aí você não se acha capaz. A procrastinação, mesmo que você seja uma pessoa ativa e destemida, a procrastinação ela vai te dizer, calma. Aí vão ser vários processos psicológicos, comportamentais, que vão te dar trava. Por quê? Você acha que você não vai conseguir entrar em uma faculdade que tem uma nota na CAPES muito alta, você acha que você não vai conseguir, e você não acha e aí você não faz, ou você faz mal feito, você faz com pouco tempo, você faz, e enfim, são muitas coisas, né? Tipo, e é por isso que não existe o padrão. Porque do mesmo jeito que existem coisas que nos favorecem muito, há coisas que não nos favorecem. Porque elas não nos favorecem, porque elas fazem duvidar de nós mesmos, né? Nós não conseguimos pensar de forma incisiva e só ir, só vai. Não, nem sempre. A gente tem muitas vezes que a gente simplesmente para e não consegue ir, não consegue ir. Quantas vezes a gente já tentou uma vaga em algum emprego e ficou frustrado e pensou em desistir porque não conseguia? Né? Acontece muito isso. E aí, então por isso não existe padrão. Mas o que aqui e aí já vai a outra pergunta da Vanessa. Esse padrão e como é que eu vou fazer? Você vai fazer a partir do que você tem, pelo que você tem. Você tem 1 hora de tempo vago por dia, use essa 1 hora e faça de acordo com o seu. Né? Vamos dizer, você está trabalhando, você está estudando para a prova da OAB. Né? Acho que a maioria das pessoas que estão nos vendo são de direito, mas também já passaram pela OAB. Mas vamos dizer que você é uma pessoa, e aí as múltiplas inteligências.
você é uma pessoa que aprende muito mais ouvindo do que lendo. Porque há pessoas que são muito mais visuais e auditivas do que lendo, porque o que acontece? O fenômeno da leitura não é natural do homem, não é natural do ser humano. Nós aprendemos a isso. Então, cansa. Existe um livro que até indico para vocês, que é Você Sabe Estudar. Eu não lembro de quem é o autor, deixa eu já ver aqui para vocês. E ele fala sobre isso. O quanto o nosso cérebro, ele fica cansado. Não sei se acontece, acho que acontece com todo mundo, né? Quando você começa a ler, você começa a sentir sono, você começa a se sentir cansado. Por quê? Porque você não foi treinado para isso. Na verdade, você não veio para isso, você foi treinado para isso. E você foi treinado ruim para isso. Porque a escola não te ensina a aprender. A escola não te ensina a aprender, a universidade não te ensina a aprender. Porque todo mundo, quando eu cheguei no primeiro período da universidade, foi muito engraçado, porque todo mundo já falava sobre fichamento e sobre não sei o quê e tudo mais, e as pessoas não sabem fichar de forma eficaz. Fichar um texto, marcar um texto. As pessoas não sabem como fazer um resumo eficaz, um resumo que me diga tudo daquele artigo, daquele capítulo. E aí é muito, muito complicado, porque realmente a nossa educação ela não veio para isso. Isso é de Cláudio Moura Castro. É exatamente isso. Você sabe estudar dele. Cláudio Moura Castro. E aí, o que acontece? E a gente vai começando, no livro ele traz excelentes dicas. E eu uso essas dicas, como eu sou psicólogo e estou fazendo sou psicopedagogo, estou fazendo mestrado em psicologia, e aí eu faço uma clínica, né? E eu atendo jovens e adultos. E quando eu atendo esses jovens e adultos, na maioria das vezes são universitários, são concurseiros, e aí o que é que a gente faz? A primeira coisa, eu quero te conhecer, eu quero conhecer a sua rotina. Qual é a sua rotina? Porque a partir da sua rotina, eu vou conseguir te conhecer. Eu vou conseguir conhecer quais são os seus objetivos. Vou conseguir conhecer se você usa muito carro, e aí você precisa ler muito podcast sobre os assuntos, você vai conseguir suprir a sua necessidade de que você poderia gastar tempo tendo que estar em casa, aí você tinha que parar para ler, e não, você usa o podcast, você pode procurar o podcast, ou tem aplicativos, né, junto com a acessibilidade de pessoas que são cegas, com o Braille, aplicativos que conseguem ler, codificar o livro, e você consegue escutar o PDF, você consegue escutar o livro. Então você coloca lá no seu carro, fechou. Você consegue estudar por lá. Você consegue revisar por lá. Você pode usar, e aí que está a estratégia de aprendizagem. Ó. Eu posso ler primeiro, anote aí a dica de ouro, show. Você pode ler primeiro o PDF. Para a sua revisão, você faz o resumo e o fichamento, acabou. Para finalizar ainda mais, para o seu cérebro ficar mais forte ainda na sua mente, todo aquele aprendizado, você vai ouvir. Porque quando você estiver ouvindo, não sei vocês, mas eu sou assim, quando eu já sei de uma coisa e eu estou ouvindo, e aí quando eu ouço algum podcast ou alguma entrevista, eu vou falando como se eu tivesse um diálogo com a pessoa. Eu estou dialogando com ela. E tem também tabelas que indicam que eu leio e aprendo menos. Eu falo com outra pessoa, eu aprendo mais. Então é muito mais eficaz a gente usar essa técnica. Eu vou ler, depois de ler, eu vou fichar, depois de fichar, eu vou tentar procurar alguma técnica para que eu consiga ouvir aquilo, porque eu vou dialogando. Ou aí, se você tem algum amigo, você pode fazer essa técnica com o seu amigo, e aí depois os dois vão discutir sobre, e aí junto com isso, né, se a gente for falar de produção, vocês produzem artigos sobre isso, vocês produzem materiais sobre isso que vocês estão estudando, porque aí a gente vai conseguir fazer várias coisas de uma forma que a gente vê muito,
muito horizontal, muito unilateral. Quando a gente pensa em estudar, é o quê? Ler. Ler, 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 fichar. Não, mas para minha memória, para que o meu cérebro ele consiga captar todas as informações que são necessárias, eu preciso estudar aquele assunto mais de uma vez. Então eu leio, ficho, porque no fichamento a gente já vai enxugar. Quando a gente lê, a gente vai voltar a ler tudo? Vai, mas aí a gente já vai captar. Ó, mas essa aqui é o mais importante, e aí eu já vou dialogando, mesmo que seja num rádio, no celular, ou se for com o meu amigo, a gente consegue dialogar. E aí dialogando, fechou, porque aí você pega rapidinho. E aí, Muito legal essa ideia, muito legal essas três, anotei essas três técnicas aqui. Engraçado que você falou dessa questão de falar, né? Que quando você fala, quando você se prepara para falar, isso vai fixando. Como professor, né? O professor, a gente, quando se prepara para dar aula, né? A gente tem que estudar, não tem jeito, gente. E aí a gente acaba aprendendo coisas, né? Que no nosso, mesmo que aquilo faça parte do nosso dia a dia, a gente nem prestava atenção. Então a gente vai fixando porque a gente se prepara para passar, né, para o próximo. E realmente é muito legal essa ideia. Então, ó, galera, ler primeiro, fazer um resumo com fichamento e, por fim, ouvir. O que até uma dúvida que me surgiu agora, Lucas, do ouvir. Você acha interessante também, por exemplo, se alguém tá precisando se preparar para a última fase de um doutorado, de um mestrado, que é aquela entrevista, né? Que a banca vai estar lá te examinando, tal, de você, de repente, até numa prova para professor mesmo, né? Que você tem que elaborar uma aula, de você se gravar falando. Eu não sei se você costuma orientar nesse sentido também de você se gravar. O que você acha sobre isso? olha, é sensacional, porque o que acontece? Você, e principalmente, e é sensacional. Eu tinha até, muito obrigado, porque eu tinha esquecido disso, né? Quando você se escuta, há duas coisas. Você aprende mais, e por que você aprende mais? Porque você nunca está perfeito. Então, na minha fala, né, eu vou falar, e aí vamos dizer, você tem o seu doutorado. O seu doutorado você tem 4 anos. Em 4 anos, e aí você tem a sua tese ela é modificada em 4 anos. Mas vamos dizer, sua qualificação é em 2 anos. Tá, você fez sua qualificação. Você grava aquela qualificação e aí você vai continuando estudando em base, e vamos dizer que na sua sorte, você não modificou a sua tese, na sua sorte. Então, é muito bom para você que não modificou, tá? Porque aí você vai conseguir usar o que você gravou na sua qualificação para você usar no futuro. Mas aí, no caso das provas, né? E vamos dizer, e aula didática, e eu usei isso no meu TCC, tá? Eu gravei tudo que eu tinha para falar, e aí eu fui. Ó, mas eu esqueci disso aqui, eu preciso cortar isso aqui eu preciso elaborar de uma forma mais teórica, eu preciso apresentar, porque a gente tem muito costume de dizer pesquisas apontam, mas no meio acadêmico, se eu digo pesquisas apontam, eu tenho que dizer que pesquisa aponta isso. Então, a gente vai tendo que melhorar com essas nossas técnicas, com tudo que a gente vai escutar. É sensacional você se gravar para quando você vai fazer apresentação em algum congresso, ou quando você for fazer alguma aula, e principalmente em aulas que você não é, como eu citei aqui no início. Você pode ser professor de uma faculdade e aí te colocam em uma matéria que você não é tão, que não é sua expertise, mas você vai precisar estar lá. E o que é que você faz? Você usa essa técnica que eu falei, você vai ter que ler, você vai ter que fazer o fichamento, porque o seu fichamento já vai te dar uma introdução do o que é interessante de que você vai ter que passar para os seus estudantes. Fechou. E aí você vai ouvir e vai dialogar com outra pessoa ou não, porque aí vai surgir dúvidas. E você não quer.
ser pego de surpresa na sala de aula. Você não quer ser pego na sala de aula. Então você se escuta para dizer, mas eu não estou tão seguro nisso. Então você precisa fazer isso. Você precisa e aí quando eu fiz isso também quando eu estava no meu TCC, que se eu estava faltando alguma coisa, vamos dizer, o meu TCC foi sobre a percepção de leis de inclusão, né? Leis de inclusão para pessoas com deficiência. E aí eu percebia que eu tinha várias lacunas nas leis. Por quê? Porque na minha graduação, como a minha graduação era psicopedagogia, e a gente não tinha nenhuma disciplina obrigatória sobre leis, eu não tinha a fala teórica, não tinha uma fala segura nas leis. Então eu anoto, eu preciso entender tal lei, aí eu vou fazer estratégias de aprendizagem, vamos dizer, uma rotina para que eu consiga sanar lei tal e lei tal. Ou vamos dizer que eu vou ser professor de didática no ensino superior. E aí eu preciso, agora com a pandemia, sala de aula invertida. Eu não sei muito sobre sala de aula invertida. Então eu preciso ler sobre a sala de aula invertida, eu faço uma rotina sobre ela, e aí, se eu quero entender o que é EAD, eu vou ter que estudar sobre a EAD. E a EAD é gigante, né? Tem a EAD de forma prática na aula, tipo, como são os ambientes de aprendizagem, a tutoria, e tem a administração. O que é que eu quero aprender sobre isso? Eu quero só aprender sobre só a tutoria. Então, você vai fazer uma rotina fechando nisso a partir do que você tem, a partir do que você pode. E aí é muito sensacional quando a gente consegue se gravar, quando a gente consegue porque se gravando a gente consegue perceber aonde que a gente pode melhorar. E como eu falei, nós não somos perfeitos e a gente não vai chegar na perfeição nunca. Mas quando a gente se grava, a gente vai se policiar em alguns fatores. E aí também pode ser fatores visuais. Se eu quiser me gravar com áudio e câmera. E aí vejo que eu faço muito isso, que eu fico com a mão muito tempo, e aí vários vícios, e aí vícios de vocabulário. Eu falo muito e aí, então eu preciso melhorar, e aí já ia falar de novo. Mas enfim, nós vamos nós vamos nos aperfeiçoando a partir dessas nossas percepções sobre nós mesmos, né? A gente vai conseguindo ter esses estilos de aprendizagem a partir do que a gente vai ver de nós mesmos. Porque o que acontece? Não adianta eu dizer que eu quero se eu não tentar chegar lá. Então, se você quer ser o monstro da produção e você quer participar de um mestrado, de um doutorado, e você tem 4 meses, tá? Você tem 4 meses. Você trabalha, você tem filhos. Qual é a sua prioridade? A sua prioridade é sair com os amigos, sair com sua família, ou você ter 2 meses, 3 meses, 4 meses de foco para depois você ter um tempo um tempo livre para isso. E aí, além do mais, né, a gente tem que ter muito cuidado com essa fala que eu tive agora, de que é abdicar das coisas. Muitas pessoas levam muito a sério. Muito a sério. E para mim, nada mais de um dia esgotado, de um dia que eu simplesmente cansei de fazer muitas coisas, do que simplesmente deitar, assistir uma série na Netflix. Do que eu simplesmente, no meio do dia, eu tenho essa mania muito grande. Eu acordo cedo, faço as minhas coisas, estudo, vou almoçar. Depois do almoço, um episódio, eu procuro séries pequenas de 20 minutos, 25, 30, assisto aquilo ali e minha mente já vai para outro espaço. Já estou descansado, já tenho esses 20 minutos de descanso, volto para minha correria, vou embora. Porque acontece, nosso cérebro ele precisa parar. Porque, como eu falei, e no livro do Cláudio, ele fala sobre isso. Nosso cérebro ele não foi preparado para tal. Ele não veio preparado para o mundo acadêmico. Ele não veio preparado para
para quando a gente sabe para a gente escrever, para a gente ler. Por isso que ele fala lá no livro, logo no início, nós sentimos sono toda vez que nós paramos para ler. E aí eu nunca tinha parado para perceber isso. A gente sente sono. Por quê? Porque é um desgaste. Esse sono é um aviso do cérebro dizendo: isso é muito difícil para mim conseguir, mas eu estou aqui tentando. Eu estou aqui tentando. E existe um fenômeno que é particular do ser humano, que é a plasticidade cerebral. O que é que acontece? Nosso cérebro, ele está a todo momento fazendo várias conexões. E aí, há espaços que essa conexão ela não vai ser mais importante, como o que acontece. Vamos dizer que, na minha adolescência, eu trabalhei como assistente de telemarketing. E aí, 5 anos depois, eu sou psicólogo, estou trabalhando na psicologia. Aqueles aprendizados que eu tive não são mais importantes para o meu cérebro. O meu cérebro, ele é tão inteligente que ele vai descartar aquilo e vai deixar aquela parte cerebral pronta para receber novas informações, para receber novas coisas, para receber e aí fazer, mesmo que ele elimine essas informações, a gente ainda consegue acessá-las se a gente tiver uma comunicação muito perto. Vamos dar um exemplo. Eu trabalhei como secretário de uma lanchonete ou de lanchonete, não, de alguma escritório de advocacia. Fui secretário na minha adolescência, como jovem aprendiz. Anos depois, eu sou secretário da pró-reitoria. Óbvio que há padrões, então meu cérebro, mesmo que eu não tenha perfeitamente aquele padrão, ele vai me lembrar de coisas que eu já fiz. Então eu já não vou ter tanta dificuldade, porque a plasticidade cerebral me permite isso. E o meu cérebro me permite isso. Tanto aqui a gente vive fazendo conexões de coisas com coisas. E aí, por isso que vem metáforas. Porque o nosso cérebro, ele consegue conectar uma coisa que a gente percebe que é tão longe, mas se a gente fazer uma manipulação, a gente consegue chegar a ele tão perto. E é isso que a gente precisa fazer também. Né? Quando a gente fala em psicopedagogia, a gente pensa muito em estudo com crianças, em tratamento de crianças com dificuldades de aprendizagem, com transtornos. E aí, quando a psicopedagogia é voltada para isso, a gente usa muito isso, né? Que é o lúdico, o estar em outros espaços, porque a gente vai pensar de forma intuitiva, de forma subjetiva, naquilo que eu quero. Se eu tenho uma criança que ela tem 7 anos e que ela não consegue fazer uma bola, eu preciso fazer metáforas com ela a partir de jogos, a partir de treinamentos, para que ela consiga fazer isso, para que ela aprenda isso. Se ela não consegue ler, eu vou ter que fazer estratégias para que ela consiga isso. Então é muito disso, da gente se conhecer. Então, se você percebe que você tem dificuldade sobre isso, se você tem dificuldade em se conhecer, em conhecer como é que você, qual é a hora de parar, qual é a hora de você dizer um basta em tal coisa que você está fazendo, se você está trabalhando muito e você se sente esgotado nisso, ou se você tem procrastinação e você não consegue, ou se, pronto, nesses casos, você não sabe qual o tipo de inteligência que você tem, você não sabe qual é o seu estilo de aprendizagem, você não sabe usar as estratégias de aprendizagem, procure um psicopedagogo. Porque o que acontece? O psicopedagogo, e principalmente psicopedagogos que são especialistas em teorias de aprendizagem, em estilos de aprendizagem, eles vão te dar tudo, eles vão te dar um plano para a sua carreira, a partir do que você quer. Seu objetivo é qual? Né? Eu tive uma paciente que ela queria passar no Enem, e ela odiava matemática. Ela sabia, mas ela odiava. Ela odiava ao ponto de faltar as provas, de tirar nota baixa, mas ela sabia quando a gente chegava e dizia, ó, oh, faça isso aqui, ela fazia. Então, como psicopedagogo, vou fazer uma estratégia para que ela, mesmo com a motivação,
não seja uma motivação de prazer, mas uma motivação focada em um objetivo, ela consiga fazer isso, né? E aí a gente vai começando a trabalhar sobre essas coisas. E Lucas, já tendo que caminhar aí para o fim, né? Eu tenho uma pergunta minha e tenho também uma pergunta de um ouvinte nosso aqui que está participando, tá? Só que antes de fazer essas duas perguntas, até para dar tempo de você descansar um pouquinho, deixei você falar bastante, né? Eu quero lembrar todo mundo, quem não estava aí no início, lembrar, não perder tempo, que a gente está falando, né, de gerir tempo, é até a minha pergunta, a próxima que eu vou fazer para o Lucas, já me antecipando, mas fica de olho no edital do Caeduca, né, que está aí, ó, o prazo para submissão de artigos e resumos acaba no dia 7 de fevereiro. Então, para você ainda que está na dúvida, está procrastinando, né, Lucas? Pensa aí, vai lá, corre, porque dá tempo, né? Você tem que submeter teu artigo, teu resumo, e o congresso vai acontecer entre os dias 3 e 5 de março, tá? Já coloquei o link no chat, coloquei o link também do programa de produção acadêmica, né, para você que quer melhorar ou que não conseguiu sair da página em branco ainda, tem uma certa insegurança, né, Lucas, porque te ouvindo, eu me lembrei muito de alguns colegas do meu meio que muitas vezes dizem para mim, poxa, eu te vejo fazendo isso, fazendo aquilo, mas o que eu tenho mesmo é insegurança, não sei se eu sou capaz, né? Então, às vezes eu vejo que tem a ver com a personalidade daquela pessoa mesmo, né? Então, eu acho que isso tem ajuda, né? Tem quem poder ajudar, né? E uma dica boa é procurar aí o curso de produção acadêmica, tá? O curso ele foi oferecido no mês de janeiro de forma gratuita, você pode acessar lá o link, ter acesso e entender um pouquinho mais como funciona, tá? O recado que eu dou também é a respeito dos certificados. Eu vou já disponibilizar, fica ligado, porque ele vai ficar 30 minutos no ar, depois não consegue mais emitir. E aí, Lucas, já deu tempo para descansar? Respirou um pouquinho? Vamos lá. O que acontece? Eu ouvi você, anotei tudo de você se conhecer, você saber a hora de parar. Adorei essa dica no meio do dia. Essa dica no meio do dia é ótima, assim. Eu não posso, por exemplo, parar no meio do dia e dormir, tirar um cochilo. Isso eu já percebi que o meu corpo não funciona. Eu fico mais cansada. Eu acordo mais cansada, mesmo que seja um cochilinho de 20 minutos. Mas distrair a cabeça com uma situação totalmente diferente, né, do teu profissional, é muito interessante para quem consegue, né, parar em algum lugar, não está em casa, parar e assistir, nem que seja uma série, um episódio de 20, 30 minutos, é muito legal, porque aí descansa mesmo. Eu nunca pensei nisso, muito legal a ideia. E aí, eu fiz aqui uma perguntinha para você. Vamos supor que quem está ouvindo a gente, eu quero colocar em prática tudo isso, mas eu não sei gerir meu tempo. Eu não sei gerir meu tempo e nem sei quais são essas estratégias. Eu crio as estratégias, né, específicas. Como que eu faço para gerir o meu tempo de acordo com a minha rotina diária, né? E aí você respondendo essa, eu passo para a gente finalizar com a pergunta do Ítalo, tá bom? Certo. Ó, como eu já falei aqui, prioridade, tá? Você vai precisar elencar, e aí é muito bom para que, se você for uma pessoa que é papel, você coloca no papel suas prioridades, ou você coloca, digita o que é que você faz na sua rotina. Aí vamos dizer, você trabalha, você tem a casa para cuidar, você tem os filhos, e aí você faz uma rotina.
ó, de 5 da manhã até as 6 eu cuido da casa, porque eu preciso arrumar a casa, preciso fazer o café da manhã, preciso fazer o almoço, preciso fazer alguma coisa. Ok, você tem esse tempo. Aí vai para o trabalho. Você vai para o trabalho, tem o seu trabalho, e aí é uma coisa essencial. Você pode ter 3 horas ou você pode ter 50 minutos. O que vai determinar o seu sucesso é se você for focado no que você quer. Se você fizer, se você tiver uma proposta. Porque eu dou como um exemplo meu, né? Antes de eu passar nesse mestrado, eu fiz outros mestrados, né? Tentei outros mestrados. E eu não consegui porque eu não geria meu tempo. Eu tinha um tempo muito largo, e eu não conseguia fazer porque eu deixava para fazer, eu não tinha um planner para me dizer, ó, nesse dia eu quero fazer isso, 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 isso. Eu não tinha planejamento nenhum. Logo eu que estudo sobre isso, não tinha. Então eu fiz, cara, mas eu tô errando em alguma coisa. Aí eu percebi, não, eu tô errando porque eu não tenho. E aí, nesse mestrado que eu passei, eu fiz tudo em 15 dias. Por quê? Porque eu centrei, coloquei os meus objetivos e disse, ó, não, eu tenho 45 minutos, e aí eu vou usar a técnica do Pomodoro, né? Só que aí eu tenho uma dificuldade, porque eu tenho TDAH. Sou diagnosticado com TDAH. Então eu não consigo passar os 25 minutos da técnica. Porque eu começo a ficar eufórico, começo os meus 25 minutos não dá. Há alguns aplicativos que te dão liberdade para modificar o tempo. Tem até um celular que é o Pomodoro Timer. E aí você consegue colocar 15 minutos, você consegue colocar 10 minutos. Então, a partir do seu tempo, a partir do momento em que você se conhece, você conhece as suas limitações, como você mesmo falou. Dormir, o meu corpo ele não consegue. Pronto, você já se conhece. Você já sabe que dormir não. Aí você vai tentar outra coisa, você vai tentar ler algum livro, um livro sobre bruxa, um livro sobre bruxaria, sobre Harry Potter, você foi ler. Então, o que acontece? A partir do momento que você vai tentando técnicas diferentes, o seu corpo vai dizendo, tá, tô ok com isso, não estou ok com isso. Então, você vai modificando. Então, a partir do momento que você percebe que você consegue passar 25 minutos focado fazendo lendo um texto, e daí depois, em outros 25 minutos, você consegue fazer o resumo daquele capítulo. Nos outros 25 minutos, você já consegue fazer escutar aquele áudio. Ou você deixa, e aí é uma dica minha, né? Nessa sua rotina e nesses 3 passos que a gente deu. O que é que você faz? Você deixa para ouvir outro dia. Porque o que acontece? O seu cérebro, e aí é um fenômeno excepcional. A gente aprende tudo que a gente aprendeu no dia dormindo. Quando a gente dorme, o nosso cérebro descansa e fica maquinando, fica organizando tudo que a gente aprendeu naquele dia. Então, no outro dia, vamos dizer, no outro dia de manhã, eu tenho que levar meu filho na escola, eu tenho que levar minha filha na natação, tenho que levar minha mãe no médico, e aí no trajeto ou na volta que eu estiver indo para algum lugar, indo no supermercado, coloca o áudio ali, já vou estar em outro momento, depois que eu já baixei a minha atenção, volto. Porque o que acontece? Vai nessa, eu me esgoto, paro, volto. Esgoto, dou uma equilibrada, volto para atenção. Porque aí o cérebro ele vai, porque se for em uma pancada a gente não consegue. Então é mais ou menos isso. É você conhecer se, mesmo que você tenha 1 hora ou você tenha 3 horas, é saber que eu tenho tanto tempo, e aí você vai planejar os seus 4 meses, 5, 6 meses, e aí quais são os seus objetivos? O que é que você tem que fazer? Como é que você quer fazer? Se você quer fazer de forma visual, você tem um PPA, né? Eu fiz isso no PPA. No PPA tem módulos, então em cada módulo aí eu fechava um tempo e vou passar 2 horas fazendo isso. Depois disso eu vou
pro resumo do módulo e vou colocando as minhas dúvidas, vou fazendo as minhas anotações, depois eu volto, aí eu vou almoçar, vou tomar algum lanche, vou beber alguma água, vou ir no banheiro, vou ir ao banheiro, e aí a gente vai fazendo isso, porque quando a gente para um pouco, a gente vai descansando. E aí é independente. Se você tiver 3 semanas, se você tiver 3 meses, porque é o que acontece. Se você tiver 3 meses e não tiver preparação nenhuma, você não vai ter nada. Se você tiver 3 semanas bem feitas, tchau para tu. Você foi. Você deu tchau para todo mundo. Porque você precisa se conhecer. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber até onde eu vou. Então, até onde eu vou? Você faz um planner, você faz um to-do list, você faz o uso da técnica de Pomodoro. E aí, a técnica é essencial, gente. Faça uma técnica, você vai ver. Não consegue passar os 25 minutos porque você tem filho, e aí o filho, mãe, pai, me dá um beijo, eu quero atenção. É sua obrigação e você também vai se sentir bem se você tiver dar atenção ao seu filho. Então você diminui, já percebi que não dá certo. E aí também a gente também vai perceber o tempo do seu filho. Quanto tempo seu filho consegue ficar distante de você, sua mãe ou outras pessoas. Vamos dizer que eu coloco 25 minutos e não deu. E aquele fator, a gente é uma pessoa, mas a gente vai tratar como um fator. Aquele fator lá me atrapalhou. Então, a partir do momento que aquilo me atrapalhou, eu paro, ó, me atrapalhou, então eu vou tentar que ele me distraia menos. Vou diminuir o tempo. Diminuir para 15, para 20, e aí a gente vai fazendo isso até conseguir. Porque o que acontece? Quando eu estava na graduação, a gente já conhecia as técnicas, e aí eu ficava muito frustrado porque eu não conseguia passar os 25 minutos. E eu não vou conseguir, não vou conseguir. E eu conseguia as coisas, só que a gente ficava muito frustrado porque a gente acha que precisa ter um padrão para tudo. Que a técnica tem que ser zerada, você tem que fazer igual a todo mundo. Só que não. Você pode passar um pouco, ou você pode ser mais rápido. Você não tem como eu dizer como é que eu vou, do jeito que eu sou, que aquele meu colega também vai ser. Que você vai ser igual. Não tem como, né? A E gente esse sabe que às não tem vezes é o como. nosso problema, né, Lucas? A gente olha para a pessoa, poxa, olha o que que o Lucas faz, cara. Nossa, sabe? Como que ele consegue gerir o tempo dele desse jeito? E aí eu achei muito legal isso que você falou, né? Você deu as técnicas, e aí você disse: olha, o mais importante que eu consegui colher de tudo é, antes de tudo, você tem que se conhecer, né? Se conheça. Se testar o tempo todo, porque se você já tem as técnicas do Lucas, se você já tem um planner, né? Já colocou ali, está montando e se conhece, né? Começou a se observar em 1 mês, 2 meses, já sabe como o teu corpo reage, como que é a tua rotina, vai embora, né, Vai Lucas? embora. Só pega a reta e vai embora. Você já sabe. Muito legal. Porque é o simples. É muito simples. Né? A gente fala, é muito complicado, mas é simples, é só você se conhecer. Porque a partir do momento que você se conhece e que aí você sabe, é difícil, é chato o assunto, mas eu quero ser mestre, ou eu quero ser professor daquela universidade, eu quero fazer tal coisa, então eu quero aquele emprego, eu preciso estudar sobre isso. Então, a partir do momento que você conhece o seu objetivo e você conhece que você trabalha 8 horas por dia, você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar do seu corpo, e aí sobra 45 minutos, sobra meia hora, sobra 1 hora. Você vai ter que usar aquela 1 hora da forma mais eficaz que você puder. E aí é do seu jeito. Com o filho gritando do lado, com o vizinho fazendo churrasco, e aí a gente vai nessa loucura. Verdade. E Lucas, para a gente Hum. finalizar, né, que a gente está aí já passou um pouquinho do tempo, mas hoje a gente passou mesmo, galera, porque como a gente demorou um pouquinho por Isso. questões técnicas, a gente não conseguiu iniciar lá às 7, a gente está passando um pouquinho hoje para a gente poder ouvir tudo do Lucas, né? E porque eu acho que Tudo o não, assunto é mas o bom. possível. Hã?
E porque eu acho que o assunto é bom também. Ah, o assunto é demais, e eu vou pedir já para te convidarem mais uma vez, porque a gente pode aí bater muito papo ainda. Nossa, é interessantíssimo. Ô, Lucas, o Ítalo, ele está com a seguinte pergunta para você. Conhecimento esquecido pela revisão? Ou seria melhor estudar tudo novamente? Olha, eu vou trazer duas perspectivas. Primeira, você é do tipo de pessoa que sempre faz revisões das suas coisas? Se você é esse tipo de pessoa, eu vou dar 500 parabéns para você, porque você tá show de bola. Você consegue pegar isso, você consegue ter uma maior eficácia se você já tem um resumo. Porque o que acontece? Você vai relembrar de tudo e se você sabe, vamos dizer, o seu assunto é sobre direito penal, vamos aí, né? E você fez o resumão de direito penal. Só que aí nessa revisão você viu que está faltando alguma coisa que eles pediram na prova, porque em editais eles já colocam os requisitos, os temas. E não tem esse tema aqui. Você vai ter que ir estudar tudo novamente, ou estudar aquela coisa novamente. Mas se já tá aquilo no seu resumo, show, você não precisa ter que ler tudo novamente, porque resumo serve para isso. Fichamento serve para isso, para você não precisar ir no texto original, na escrita de 200 páginas, 300 páginas, se você pode ir em uma que tem 20, uma que tem 15, você consegue fazer isso. Então é exatamente isso. E se você não tem essa técnica, tenha agora, porque aí você não precisa depois, você já leu um livro de 300, 500 páginas, aí você vai ter que voltar novamente para ler todas aquelas 500 páginas, porque você não sabe onde é que está o tema, aquele tema específico, aquela situação específica, e não, é muito melhor você ter um resuminho, porque aí nesse resumo você vai conseguir, ó, tá aqui o resumo de tal tema. Vamos dizer que atualizou, então na atualização você vai procurar o texto novamente, você vai ter que fazer novas buscas. Mas se for um tema que ele não mude, que você percebeu que não mudou, só o resumo já vai te ajudar. E aí você vai, se esse resumo vai ter que precisar de muito tempo, então você vai precisar de ter uma técnica para que você consiga estudar nesses tempos, né? Vamos dizer, você tem uma hora, e aí como já falei, você tem uma hora e você procura em 20, e aí é necessário que você coloque até quando você vai procurar as coisas, você coloque no seu tempo. Você coloca cronometrado. Porque você tem uma hora, e é uma hora. Então você tem 25 minutos para procurar os dados, outros 25 minutos para estudar, outros 25 minutos para revisar, outros 25 minutos para fazer modificações. Se você acha que ainda não achou o que você queria, dentro desses 25 minutos você procura de novo. E aí vai. Muito legal mesmo. Muito bom, Lucas. Foi assim incrível o nosso bate-papo aqui. Aprendi demais. Eu tenho certeza que quem pôde aqui participar com a gente também aprendeu muito. Esse nosso encontro ele fica gravado, né? Então, para quem não conseguiu assistir, pegou mais no finalzinho, pode entrar no canal do YouTube lá do Caiduca, né? Que vai estar lá nosso diálogo de hoje com o Lucas Nascimento. Lucas, muito obrigada pela disponibilidade, pelo tempo. Adorei, adorei. O que eu ia te perguntar é se você tem algum como te localizar em rede social, se você quer aí convidar a galera para te procurar. Olha, eu tenho um perfil no Instagram que é aprendendo ponto sobre ponto aprender, que está em construção atualmente, que é exatamente sobre isso, né? Eu quero fazer com que profissionais da área da educação entendam como eles aprendem
e como os seus estudantes aprendem. Porque a partir do momento que eu aprendo, eu sei como aprendo, eu vou conseguir avaliar melhor, eu vou conseguir fazer técnicas melhores para fazer essa avaliação, e aí a gente vai conseguir fazer uma educação muito melhor. Né? Essa página está em construção ainda, mas sigam que a gente já vai começar sobre isso. Se não, tem nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, Lucas Nascimento, só vocês procurarem, que eu acho que vai ser a primeira pessoinha que vai aparecer lá, sou eu. E é isso. Muito obrigado. Eu agradeço demais a oportunidade. É um prazer falar sobre isso, é a minha paixão. E se quiserem me chamar novamente, eu estou aqui para a gente dar continuidade sobre os temas. Se vocês quiserem alguma outra coisa, estou aqui para isso. Tá ótimo, Lucas. Mais uma vez, obrigada. Boa noite, galera. Boa noite, Obrigada galera. por acompanhar aí a gente até agora. Valeu, Lucas. Valeu.